nosso convite. Ele fez faculdade em Santo Amaro, né? Fez cirurgia, uro e residência, né, de transplante na escola, no Hospital do Rim. E obrigada, eu acho que a gente tem uma relação que bem estrita, né? Então, acho que os urus e os nefros precisam colaborar mais uns com os outros. E obrigado por ter aceito o convite. Ah, imagina, muito obrigado pelo convite para dar aula para vocês. E fique tranquilo que depois da residência melhora essa relação de uro e nefro. Realmente um pouco mais tranquilo. melhores aí, fiquem tranquilos. Bom, como vocês pediram, né, para trazer algum assunto sobre urologia, mais focada para nefrologistas, e eu conheço alguns nefrologistas e alguns residentes, eu conversei com alguns e perguntei, né, qual que seria assuntos mais interessantes para trazer para a aula, porque tem muita coisa que dá para falar. E o principal, assim, praticamente todo mundo falou, foi sobre litíase, e muita gente pediu para falar também sobre cistos renais, né? Então, os dois assuntos que eu trouxe, eu não vou aprofundar tanto, vou falar um pouco mais de litíase, mas no final eu vou comentar sobre outros tipos de tumores renais, além de cistos, mas também existem outras questões que me perguntaram, como, por exemplo, disfunção miccional, obstrução de via urinária que não relacionada à litíase, mas para não ficar muito pesado, acho que só esses dois assuntos já são bem interessantes por hoje. Então, calma aí. Primeiro eu falar sobre litíase, tá? Então, quando que a gente vai encontrar o paciente com litíase? São praticamente 3 cenários. O primeiro é aquele paciente que no consultório a gente pede algum exame de imagem ou ele vem de algum outro colega encaminhado com um exame mostrando o cálculo renal, um paciente assintomático normalmente, ou que teve algum sintoma que não considerou relacionado ao cálculo anteriormente. O segundo cenário é o paciente com cólica renal, que a gente vai ver mais no pronto-socorro. Então, quem está trabalhando no pronto-socorro vai ver uma incidência muito maior nesses casos. E o terceiro caso é o paciente que já sabe que tem cálculo renal, que está acompanhando, ou ele tratou o cálculo renal, a gente precisa ver se vai fazer algum tipo de análise metabólica para ele ou não. Como eu não vou estender muito esse assunto sobre litíase, eu vou falar basicamente sobre os dois primeiros cenários, tá? E o acompanhamento eu não vou entrar muito em... Nossa, eu vou focar mais na pedra em si mesmo, como tratar a pedra. Então, primeiro começando com um paciente que chega com um achado de exame, né? Aquele paciente que é assintomático. É interessante a gente investigar como é que funciona a história natural do cálculo, tá? Isso daí é muito pouco estudado, mas assim, como é que se comporta um paciente que vem com um cálculo renal pequeno, que é assintomático, que não está obstruindo o rim? A gente não sabe muito bem como é que é a progressão do cálculo renal, e os trabalhos, como eu falei, eles não são muito bem desenvolvidos, né? Então a gente não consegue determinar exatamente o tempo de segmento adequado, quando que é a hora certa para a gente intervir, e também vocês vão ver que também o tipo de intervenção, às vezes a gente fica um pouco na dúvida do que fazer, tá? Então primeiro vamos responder a seguinte dúvida, né? O paciente com cálculo renal, qual que é o risco dele só acompanhar e se tem algum benefício tratar os pacientes que não têm sintomas? Então eu trouxe alguns estudos, vocês vão ver que esses estudos não são muito bem elaborados. Esse primeiro é um estudo prospectivo com só 24 pacientes. Eles pegaram pacientes com cálculo bilateral, então tem 3 pacientes com cálculo bilateral. Eles selecionaram pacientes que tinham cálculos apenas no cálice inferior, podiam ser únicos ou múltiplos, como eu falei, tinha caso que era bilateral, mas todos assintomáticos e sem nenhuma suspeita de obstrução, né, sem hidronefrose. Você vê que eram cálculos até considerados grandes, então até a média foi mais ou menos de 8 centímetros, mas lembrando que alguns eram múltiplos, teve um caso com 6 cálculos no mesmo cálice inferior. E o que eles viram? E num segmento que variou de 2 a 6 anos, eles chegaram a apresentar quase metade dos pacientes que tiveram algum evento importante relacionado ao cálculo, que a gente considera como crescimento da pedra ou uma cólica renal, tá? Sendo que 10% deles precisaram de algum tipo de intervenção. Mas
nesse caso foram 2 relacionados à progressão do cálculo e um devido à cólica. Um outro trabalho um pouco maior, mas um estudo retrospectivo, ele usou já cálculos de qualquer porção do rim, então qualquer cálice, só que cálculos únicos. Então você vê que o diâmetro dos cálculos eram menores, como eu falei novamente, eram pacientes assintomáticos. E o que eles viram? Que mais de 50% tiveram algum evento relacionado ao cálculo, né? Então, ou crescimento, ou algum sintoma, sendo que 1/4 deles quase precisou de algum tipo de intervenção. Tá? E quase, um pouco menos de 1/3 nesse segmento, eles viram que no exame de controle já não apresentava mais o cálculo. Aqui a gente fica na dúvida, né, se realmente o paciente eliminou a pedra ou se no exame mesmo ele tinha pedra ou não, né? Mas nesse trabalho todos os pacientes incluídos eram pacientes com tomografia, então eles tinham a pedra mesmo. Bom, então qual que é a preocupação nossa com o paciente que tem o cálculo renal sintomático? Primeiro, durante o segmento o cálculo aumentar. Né? A gente sabe que a partir do momento que o cálculo resolve migrar e cair na via urinária, ele tem uma chance maior de obstruir quanto maior for. Então, com o aumento, talvez aumente mais a possibilidade de não sair no futuro. Tá? E o segundo ponto é a possibilidade de episódios sintomáticos, que eu falo, principalmente a cólica, mas sangramento, infecção podem estar relacionados, e também a gente sabe que talvez a piora da função renal pode estar relacionada. E o terceiro ponto é a necessidade de intervenção. O que a gente fala para os pacientes? E normalmente o paciente tem algum episódio importante ou precisa de intervenção, uma frequência de 10 a 25% ao ano, e acumulando em 5 anos a quase 50%. Então, se você pegar um paciente hoje, na verdade, 2 pacientes, a chance de um deles, pelo menos, ter que apresentar algum evento relacionado ao cálculo em 5 anos é grande. E se a gente tratar profilaticamente? Né? Então, nesse estudo, eles fizeram uma seleção de pacientes que ficaram em observação e a outras que fizeram a LEPO, né, a litopsia corpórea profilática, e seguiram por uns 2 anos. E o que eles viram? Que, assim, na verdade, os pacientes que fizeram a LEPO, que são dessa coluna, eles tiveram uma diminuição da imagem, né, do cálculo residual do exame de imagem, só que no final, a taxa de stone free, né, que é o paciente está livre de cálculo, a necessidade de algum tratamento adicional, com analgesia, antibiótico, algum procedimento cirúrgico, sintomas, qualidade de vida e função renal, que é o que realmente importa, não mudou. Então, para a gente não sabe que não tem tanto efeito. Então, o que a gente faz com o cálculo renal do paciente que está sintomático? A gente tem as opções, né? Ou observa ou aborda. E a gente vai levar em consideração as características do cálculo, sintomas e consequências relacionadas de cálculo e também alguns outros fatores que não têm relação com o cálculo. Não é muito claro essa divisão entre observação e abordagem. A gente sabe que cálculos pequenos, menores que 5 milímetros, em paciente sintomático, único, a gente pode observar, e tem alguns cálculos muito grandes, maior que 15 centímetros, que tiveram algum crescimento importante ao longo do segmento, ou que estão apresentando obstrução, ou já desenvolveram algum sintoma importante. E também o que a gente considera relevante também é a preferência do paciente, algumas questões sociais, ou, por exemplo, o paciente que não pode ficar sem trabalhar, por exemplo, no meu caso, se eu tivesse uma cólica renal e ficasse com dor muito frequente em casa, eu acaba perdendo trabalho. Então, para mim, às vezes, compensa mais operar e resolver logo, porque aí já consigo ficar livre e voltar para as minhas atividades normais. Tá? Outra coisa é viagem. Quem costuma viajar muito a trabalho, assim, você tem o risco de ter a cólica fora do país, e aí? Né? Então, às vezes a gente prefere abordar mesmo em cálculos menores. Então, assim, não tem um limite preciso, a gente tem que conversar com o paciente. Quando o paciente não tem uma indicação absoluta de abordagem, né, infecção, uma hematuria importante, cólicas frequentes, a gente conversa com o paciente e vê também, vai ter em consideração a preferência dele. Quais são as modalidades de tratamento que a gente tem para cálculo renal? Né? Então, tem algumas formas, eu coloquei aqui, listei do menos invasivo para o mais invasivo, tá? Então, começar falando sobre a litopsia corpórea, a LEPO. Esse procedimento era muito utilizado no passado, porque a gente não tinha outras formas menos invasivas, além da cirurgia aberta. E com o passar do tempo, com
como a gente começou a apresentar a percutânea, depois apareceu o ureteroscópio flexível, a gente diminuiu bastante a indicação desse procedimento, mas ele ainda tem um espaço para alguns pacientes. Então, como é que funciona esse procedimento? O paciente ele fica numa maca, e nessa maca a gente tenta vocalizar o cálculo, a gente tenta colocar o cálculo numa posição adequada, tá? De acordo com a radiografia. Então, a gente posiciona o paciente, desce ele na maca, lateraliza um pouco, sobe um pouco a maca para deixar o cálculo bem no centro, a posição onde a incidência das ondas de choque vão chegar. Então, você tem um resultado melhor do procedimento. Só que tem que lembrar que esse procedimento ele é dinâmico, né? Então, à medida que a gente vai fazendo a leco, né, são praticamente de 2.000 a 3.000 impactos, né, que a gente faz na pedra. Se o paciente se movimentar durante o procedimento, vai sair do lugar, isso vai acabar atrapalhando o resultado pós-operatório. Então, o próprio paciente, com a respiração, você já vê que já tem uma movimentação, então a gente não consegue focar todas as batidas na pedra diretamente. Então, assim, o paciente tem que ficar sedado, tem que analgesiá-lo, porque se o paciente se movimentar, ele já vai perder a eficiência do procedimento. Como eu falei, esse procedimento não está sendo tão... Ele não está sendo tão utilizado porque ele tem diversas limitações. Você vê que eu coloquei uma lista aí, né? Então, basicamente, o que acontece? É um procedimento que não funciona para cálculos muito grandes, porque você não consegue pulverizar, você vai fragmentar e tornar um problema que era de 2 centímetros em alguns de 1 centímetro, 0,8 centímetros. E o que acontece? Uma vez que você bate na pedra, ela se desprende e ela pode cair na via urinária e causar uma das complicações que a gente chama de podcálculos, né? São vários cálculos que ficam impactados no ureter. Então, o procedimento que você não fez invasivo, você passa a necessitar de internação e com urgência. Outra coisa, depende muito do operador e da máquina, de onde você está fazendo esse procedimento. Se o operador não tem tanta experiência, o resultado não é tão bom. Além disso, a anatomia renal influencia. Por exemplo, se você tem um cálculo que fica num cálice que tem um infundíbulo muito pequeno, então você vê que tem um estreitamento do infundíbulo, você vai fragmentar a pedra, ela não vai sair. Outro ponto, cálculos de cálice inferior, eles não conseguem sair com tanta facilidade quanto de cálice superior e cálice médio. Então, não é um procedimento muito bem indicado para esses casos. E também, é claro, existem várias contraindicações, né? Algumas absolutas, outras relativas, principalmente gestação e sangramento. A gente sempre faz a leco, para pedir a leco, a gente descarta a infecção urinária, porque o paciente pode apresentar a sepse pós o procedimento. Então, assim, está sendo bem restrito a indicação ultimamente. A gente tem visto bastante ainda para pacientes que são do SUS, porque os outros procedimentos, como precisa de material, são procedimentos caros. E muitos hospitais não têm o material necessário. Então, para você não ter que fazer uma percutânea, por exemplo, que tem disponível em alguns hospitais, você indica a leco. Então, isso daí ainda tem o seu papel no arsenal para tratamento de litíase. O segundo tipo de procedimento é essa que tem aumentado bastante nos últimos anos, que é a ureterolitotripsia flexível, né? A gente abrevia só como flexível. Como é que funciona? A gente coloca um ureteroscópio, que é um aparelho bem fino, que vai até o rim. Então, para poder passar com esse aparelho delicado, a gente passa uma bainha no ureter, que é esse tubo, que vai até a região próxima da jupe, e assim a gente consegue, por dentro dele, passar o ureteroscópio. Tá? O ureteroscópio flexível, ele é que nem um endoscópio. Na ponta dele, a gente consegue flexionar e conseguimos navegar em todos os cálices renais, né? A gente torce o ureteroscópio e consegue chegar até o rim. Então, chegando com o ureteroscópio no rim, a gente identifica onde está o cálculo e de lá a gente decide se vai fragmentar ou não. Então, cálculos muito grandes, a gente utiliza a fonte de energia, um laser, para poder fragmentá-lo. Então, a gente pulveriza grande parte dele e depois retira os fragmentos maiores com uma pinça que a gente chama de Dormer. Tá? Então, essa pinça a gente passa por dentro do aparelho e puxa o fragmento junto com o aparelho até passar pela bainha. Então, vocês estão vendo ele saindo pelo ureter, até que chega o momento que chega na bainha e pronto. Fica muito mais fácil de retirar.
Próximo. Bom, o terceiro procedimento é a litosepsia percutânea. Vocês estão vendo que cada vez mais eu vou avançando, né, pela agressividade do procedimento. Então, nesse caso, a gente faz uma comunicação direta da pele com o rim. Então, a gente faz uma punção renal, passa um catéter que funciona como um fio-guia, né, para a gente poder guiar o nosso tubo de dilatação. E dentro dele, a gente consegue entrar com o nefroscópio e pulverizar toda a pedra e retirar os fragmentos. Então, o calibre é muito maior, então isso facilita muito em pedras muito grandes. Por quê? Porque para você ficar pulverizando com uma fibra muito fina de laser pelo ureteroscópio, você demora muito tempo. E às vezes você tem que fazer o procedimento em várias vezes, né? Então você vai, fragmenta um pouco, tira alguns fragmentos, depois no segundo momento vai, fragmenta mais um pouco, e no terceiro momento você vai para ver se tem algum fragmento residual. Enquanto que na percutânea você consegue fazer isso uma vez só. Então a gente usava isso daí bastante para cálculos grandes, cálculos coraliformes. Só que hoje em dia, com a melhora do aparelho do laser, você vê aparelhos com uma potência melhor, a gente consegue pulverizar a pedra mais rápido. Então isso facilita para a gente fazer a flexível. Então tem muitos lugares que estão fazendo mais flexível agora do que a percutânea para esses cálculos grandes. E por último, a cirurgia aberta. Ainda tem o espaço da cirurgia aberta, tem alguns casos que a gente não consegue, principalmente com deformidades anatômicas, a gente não consegue chegar com o aparelho, fazer a função renal, então a gente precisa fazer a cirurgia aberta. E também, como a gente está aqui no Brasil, como eu falei anteriormente, tem serviços que não têm a disponibilidade desses aparelhos, do nefroscópio, do ureteroscópio flexível. Então, esses casos tem que fazer cirurgia aberta, né? Porque tem casos que tem que resolver, não tem jeito que a Alec não resolva. Bom, esses daí são basicamente o que a gente faz de tratamento para os cálculos renais. Agora eu vou para o segundo cenário, que é aquele paciente que vai no pronto-socorro com a cólica renal, né, que é um dos eventos relacionados ao cálculo que eu comentei anteriormente. Então, vamos responder algumas perguntas sobre cólica renal. Então, quando acontece, bom, isso aí é imprevisível, né? Existem alguns estudos, teve um que eu li uma vez, que era sobre pacientes que andavam em montanha-russa, tinham depois uma chance maior de ter cólica renal. Bom, isso aí tem lógica, porque a pedra ela fica presa na papila renal, a grande maioria delas. Né? Então, quando a gente sobe para fazer o tratamento de pedras sintomáticas, a gente vê que ela está grudada na papila renal. Então, provavelmente, por algum movimento brusco, ela pode se desprender, e aí cai na via urinária, e assim, pelo fluxo urinário, ele vai até o ureter. E por isso causa cólica renal. A gente sabe que isso não dá para prever. Onde que obstrui? Grande parte das obstruções acontecem em um desses pontos, né, que é a JUP, o cruzamento dos vasos ilíacos e a JUV. O que acontece? São locais de estreitamentos fisiológicos. Então, o mais superior aqui fica na junção ureteropiélica. Quando ele vai atravessar, ele faz praticamente um degrau em cima dos vasos ilíacos, então por isso que pode parar. E depois na JUV, que é normalmente o local mais estreito, que é onde pode parar também. E quanto tempo pode ficar obstruído? Né? Quanto tempo a gente espera para ver se trata ou não? Isso daí a gente não tem uma resposta certa. Normalmente a gente costuma esperar, dependendo do caso, até um mês, e se não resolver um mês, a gente trata. Tinha um trabalho anotado que eu vi que assim, normalmente as eliminações ocorrem entre 3 a 12 dias. Então tem gente que acaba sendo um pouco mais cedo, né? Então com 2 semanas, se não resolveu, a pedra continua lá, você repete o exame de imagem e vê que a pedra está lá no ureter, você vai e trata. Mas assim, tem um modelo animal que ele descreve as fases, né, da pressão ureteral e também do fluxo sanguíneo renal, que ela divide em três fases. Na primeira hora, com a obstrução renal, você tem um aumento da pressão dentro do sistema urinário, isso repercute para os túbulos renais, e por isso, teoricamente, diminuiria a taxa de filtração glomerular. Então, o nosso organismo ele tenta aumentar o fluxo, fazendo a vasodilatação das arteriolas aferentes, e com isso traz mais sangue para o capilar glomerular, aumentando a pressão hidrostática do capilar glomerular. E assim, a gente consegue manter a taxa de filtração glomerular. Só que a pressão, a ureteral, ela tende a crescer, ela tende a aumentar progressivamente. Então, chega um momento que ele para, ele começa a diminuir a perfusão do rim.
e com isso você forma um platô na pressão ureteral e com o tempo, com essa diminuição do fluxo sanguíneo renal, você diminui a pressão ureteral. Né, é um mecanismo que a gente faz, que o organismo faz como proteção. O que acontece? O grau de dilatação não quer dizer, não prediz a gravidade da obstrução. Alguns pacientes eles têm os travasamentos de urina pelos fônix, né, pela comunicação da via urinária do cálice com a papila renal, que extravasa um pouco de urina para fora, da gordura perirenal, e a gente consegue até ver em alguns exames como uma densificação do plano perirenal. Isso daí, assim, normalmente os pacientes eles ficam mais incomodados e você vê que ele não tem tanta dilatação. Por quê? Porque uma parte da urina acabou extravasando para fora do cálice. Outra coisa, existem anatomias renais que são mais favoráveis e menos favoráveis para a dilatação. Os rins que têm uma pelve extra-renal, eles têm a via urinária tem uma complacência melhor, né? Então ela consegue dilatar mais para caber mais urina. Enquanto que rins com pelves intrarrenais não conseguem fazer tanta dilatação. Isso daí acaba sendo mais prejudicial para o rim. E por final, qual que é o tamanho limítrofe, né? Qual que é aquele número de corte que a gente utiliza para tratamento ou não? Na verdade, não tem um número mágico. A gente não fala. Tem gente que fala que é 7 milímetros, que vale a pena operar, outros não consideram isso. E assim, realmente, você conversando com alguns pacientes que já tiveram cólica renal e já eliminaram a pedra, você vê que tem gente que consegue eliminar a pedra até maior do que 1 centímetro. E tem outros que tem aquela pedra de 3 milímetros que fica parada por mais de semanas e você tem que operar. Né? Então, a gente não considera muito o tamanho do cálculo. A gente sabe que isso influencia. Né? Eu trouxe esse estudo que ele viu a taxa de eliminação espontânea de acordo com o cálculo, na posição que estava e com o tamanho dele. Tem muito paciente que gosta de ouvir porcentagens, então isso aqui é um trabalho legal para você citar, né? Então, a porcentagem de um cálculo proximal eliminar de 48%, estava próximo da bexiga já quase 80%. Então, assim, se você tiver interesse em guardar algum número, esse daqui é um trabalho legal para você citar para o paciente. Então, o manejo da cólica renal. Né? Então, o primeiro ponto, paciente que chega no pronto-socorro, antes de você pedir qualquer exame, tem que melhorar a dor dele. Porque não adianta, assim, você vai pedir algum exame, se você tratou a dor dele ou não, não vai mudar. Então, você pelo menos deixa o paciente confortável para depois fazer a investigação. A gente sempre pede, em caso de cólica renal, justamente para fazer o diagnóstico, para identificar qual que é a pedra, algum tipo de exame de imagem. E é importante excluir alguma complicação, né? Que a principal delas é a pelviculite obstrutiva, mas tem algumas também disfunções mais graves, paciente com um único, por exemplo, ou o cara pode ter o azar de ter obstrução bilateral e ficar anúrico, então a gente tem que também dar importância para esses casos. Mas, assim, será que vale a pena pedir para todos os pacientes algum exame laboratorial ou não? Assim, o exame laboratorial dá para pedir para todos, só que muitas vezes confunde a gente. Por quê? Porque o paciente que tem cólica renal, por exemplo, é aquele cara que fica com muita dor, vomita bastante em pronto-socorro. Então, muitas vezes ele chega no pronto-socorro desidratado, aí você pede o exame laboratorial, aí tem uma desidratação, tem um aumento do leucos, aí já confunde a gente. Então, assim, vale a pena você primeiro fazer a analgesia, melhora o quadro clínico do paciente, pede o exame de imagem, e se precisar ou não, você pede o exame laboratorial. Uma coisa interessante sobre os exames de imagem, a primeira coisa é assim, o raio-x de tórax, o raio-x de abdômen. Desculpa, eu não tinha nenhuma outra imagem, né, que eu não tinha um banco de imagens de cálculo renal, mas o que acontece? O raio-x de abdômen, ele é interessante para a gente acompanhar o paciente com cálculo renal no ureter, porque alguns deles, eles são radiopacos, a gente consegue ver exatamente a posição onde ele está. Então, a gente consegue usar esse raio-x como um comparativo para ver a posição onde a pedra está ao longo dos dias. Né? Então, a gente vai repetindo o raio-x e vendo se a pedra conseguiu descer ou não. Além disso, a gente vê também a questão da cólica. Né? Então, é um exame que é legal pedir. Normalmente, eu peço para o paciente fazer um preparo, assim, do paciente, não do pronto-socorro, mas do paciente que está acompanhando. Se ele vai repetir o raio-x, eu peço para ele tomar o Luftal, se possível, do Colax antes do exame, justamente para você diminuir o artefato do intestino sobre a radiografia, então facilita melhor na hora da visualização do cálculo.
Só que assim, isso acaba sendo a minoria. E o paciente precisa ter um raio-x anterior para a gente poder comparar. Outra coisa interessante é sobre a tomografia. A tomografia, de fato, é o melhor exame para você pedir, para avaliar se tem pedra ou não, principalmente no ureter. Só que, assim, o paciente que tem cálculo, ele acaba fazendo muita tomografia ao longo dos anos. E a gente começou a pedir essa tomografia com protocolo com baixa dosagem de radiação. E ele é muito bom, assim, principalmente para paciente magro. Paciente obeso já não tem tanto, não é tão bom, mas para paciente magro a gente consegue perceber os cálculos pequenos, mesmo com a imagem com uma qualidade não tão boa. Então, assim, para a gente importa saber, o cálculo está lá ou não. Então, normalmente, assim, quando eu vou fazer algum segmento, paciente que tem um cálculo de ureter baixo pequeno, que não consegue ver no raio-x, eu gosto de pedir a tomografia de pelve com baixa radiação. Isso aí já me responde muita coisa. E é claro, o ultrassom também é interessante, né? Porque a gente vê se tem ou não a hidronefrose, né? Pode não encontrar o cálculo, mas se tem a hidronefrose lá, provavelmente o cálculo está lá ainda. Então, assim, vale a pena esperar eliminar o cálculo ou a gente vai lá e remove cirurgicamente, né? Então, é o mesmo ponto que eu comentei anteriormente, né? Tem algumas indicações que são claras, né? Então, se tem dor refratária, febre benefício obstrutiva, que nesse caso a gente não retira o cálculo, mas a gente obstrui com o duplo J, né? Alguma disfunção renal ou uma obstrução mostra uma obstrução importante, a gente acaba tendendo a operá-lo, né? Mas como é que a gente faz para esperar, né? O que a gente usa, né, de terapia expulsiva, né? Qual que é o principal, qual que é o objetivo da terapia expulsiva? É a gente atuar no processo inflamatório que está ao redor do cálculo, né, na mucosa ureteral. E muitas vezes é o processo inflamatório que segura a pedra, e não a pedra, o tamanho dela em si, né? E também a gente pensa em relaxar a musculatura lisa, principalmente do ureter distal, né, para conseguir facilitar a drenagem da urina e também liberar a pedra. Já tiveram várias drogas que foram utilizadas. Hoje a gente usa basicamente a tansulosina. Tá? Tem diversos estudos controversos, mas o que aparentemente o benefício que ela tem é principalmente para cálculos grandes no ureter distal. Eu trouxe essa meta-análise que mostra assim, o efeito do alfa-bloqueador que ele mostrou que ele é efetivo para cálculos grandes em qualquer parte do segmento do ureter, e ele também tem uma ação na dor, né, que é considerado como um resultado secundário, mas ele melhora os episódios de dor em pacientes com cólica renal. Então, se vocês veem, alguns estudos classificaram cálculos pequenos, aí não tem um número certo de um tamanho exato que cada um considerou, mas para cálculos pequenos ele não mostrou diferença, enquanto que cálculos grandes ele mostrou, né? A maioria considera como cálculos grandes acima de 5, então de 6 milímetros para cima, mas isso daí vai de cada pessoa. Outra coisa, a posição aonde está no ureter, né? Então cálculos no ureter superior, o ureter médio tem benefício já com o uso da tansulosina, e cálculos do ureter inferior também, então, principalmente nesses casos que tem mais benefício. É interessante vocês verem que na bula da tansulosina, né, então eu trouxe aqui como exemplo o Cecotex, ele não fala sobre o efeito, a utilização da tansulosina em pacientes com cálculo renal. Inclusive, ele fala que ele não é indicado para uso em mulheres, né? Então, assim, tem muito paciente que acaba lendo bula, e você tem que falar para o paciente, ó, isso daqui na verdade é um uso off-label, não está na bula, mas você tem um efeito comprovado. E é sempre bom lembrar dos efeitos colaterais que alguns pacientes até reclamam, né? Que principalmente paciente jovem, né? Homem jovem tem queixa de ejaculação retrógrada, eles percebem isso daí, e pacientes mais idosos com queixa de hipoxensão postural. Para consolidador, eu trouxe aqui uma orientação nossa do guideline europeu. O que acontece? Como primeira linha, eles pedem para usar algum tipo de anti-inflamatório não hormonal, tá? Normalmente de pirona, pode ser alguns outros, mas tem que tomar cuidado com a questão do risco cardiovascular e também da presença de disfunção renal. Como segunda linha, poderia ser utilizado os opioides e, caso não resolva, a indicação cirúrgica teria indicação cirúrgica. Apesar de a gente considerar os anti-inflamatórios não hormonais como uso de primeira linha, o opioide ele é interessante porque ele resolve a dor aguda rapidamente, né? Então o paciente está uivando de dor, você consegue ter o controle bom da dor rápido,
Outra coisa, a gente consegue titular de acordo com a gravidade, não melhorou, a gente consegue dar mais opioide, e a gente não precisa se preocupar na função renal. Então, um paciente no pronto-socorro, o opioide é uma boa, é bom para a gente utilizar. Mas a questão é mais no segmento do paciente, né? E depois, quando você libera o paciente com a terapia expulsiva, né, com a transubosina, o que você dá como analgesia? Então, nessa revisão sistemática, eles viram, né, compararam o uso dos anti-inflamatórios não hormonais com o opioide. E viram assim, né, realmente na crise aguda, na hora, o resultado é o mesmo, mas quando a gente for considerar o segmento, então os anti-inflamatórios não hormonais, eles tiveram uma menor incidência uma menor necessidade de analgesia de resgate. Eles explicam que talvez não só pela ação que eles têm na mucosa, né, inflamação da mucosa ao redor da pedra, mas também pode ter alguma ação na função na função renal, né? Então você vê que você pode diminuir um pouco o fluxo renal e por isso você não filtra tanta urina e assim não estende tanto, por isso acaba não tendo tanta dor. Então isso pode ser um dos mecanismos também. E outra coisa, ele tem menos incidência de vômitos. Então o paciente ele consegue ter um controle com o medicamento por via oral melhor, né? Porque ele acaba não vomitando, então consegue absorver o medicamento. E por último, o tratamento da cólica renal, tem esse assunto, né, sobre se a gente dissolve ou não cálculos de ácido úrico. Existem lugares que descrevem para fazer a associação do citrato de potássio junto com a transilosina na terapia medicamentosa, mas assim, eu particularmente não costumo fazer isso, né? Tem esse trabalho que eu trouxe, que ele fez alguns grupos, né? Um deles era a transilosina com citrato de potássio, e eles viram que realmente tinha um benefício, mas só para cálculos grandes, cálculos acima de 8 milímetros. E assim, normalmente cálculo com 8 milímetros, a gente tem uma tendência, dependendo da posição, a operar, né? Porque a gente sabe que a chance de eliminação é pequena e deve demorar mais. Então a gente tende a conversar com o paciente opta mais por resolver logo o problema. Enfim, como conclusão, então, como eu falei, os cálculos não têm um tamanho número mágico, né, mas cálculos menores e que estão mais para baixo, eles têm uma tendência a sair com mais facilidade. Não é possível prever quando vai ser eliminado, mas a gente costuma esperar entre 2 semanas até 4 semanas para resolver, né? O que é mais importante é essa avaliação periódica para ver onde está a posição do cálculo. Então, como falei, hoje a gente vê com raio-x, ou vai pedindo ultrassom, até se precisar, pede uma tomografia com baixa dose para ver se o cálculo desceu ou não, né? E a gente não só vê a posição do cálculo, mas também se está mantendo a dilatação ou não. Porque se não tem dilatação e está sem dor, provavelmente a pedra foi eliminada. E como eu falei, se a eliminação não ocorreu em pelo menos 4 semanas, a gente acaba optando por fazer a cirurgia. Bom, sobre litíase, acho que isso é bom, né? Já está bom por esse assunto. Eu vou falar agora sobre tumores renais, né? Focar mais em tumores císticos, depois um pouco sobre tumores sólidos, sem considerar síndromes genéticas. Bom, quando eu falo em tumor renal, a primeira coisa que tem à cabeça sempre é câncer renal, né? Que é o mais importante. De todos é o que a gente mais se preocupa. A maioria dos cânceres renais são achados de exame, então assim como os outros tumores renais, a maioria é assintomático. Quando é sintomático, já está num grau mais avançado. Inclusive, são tumores que causam muitos síndromes paraneoplásicas. Então, provavelmente aquela influência por exemplo, nas aulas que vocês tiveram na semana passada, que influencia mais a função renal, pode ter a ver com isso, né? É um tumor que é um tumor que a gente sabe que tem uma ação imunológica. Quimioterapia, radioterapia não age, então a gente tem que usar terapia molecular, provavelmente alguns tratamentos adjuvantes relacionados à imunidade acabam tendo melhor benefício do que o resto. Bom, enfim, voltando aqui para a incidência do tumor renal, a gente sabe que ao longo dos anos, com o aumento do uso de exames de imagem, a gente conseguiu fazer um diagnóstico maior de câncer renal. E junto com o câncer renal, a gente também descobriu outros tipos de tumor, né, com mais frequência. Então, a partir do momento que vem o paciente com achado de exame, com um tumor renal a esclarecer, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é o quê? Diferenciar entre cisto e nódulo. Aqui eu deixei em cor azul para saber o que é bom e vermelho para saber o que é mal, mas para vocês terem, assim, bater o olho e ficar, olhar melhor, assim, na hora que bater o olho, entenderem um pouco melhor.
Bom, o seguinte, tanto o cisto quanto o nódulo, eles podem ser benignos ou malignos, mas os cistos têm uma tendência a ser mais benignos e os nódulos têm uma tendência a ser mais malignos. Eu não acredito que seja até 80% de malignidade, mas bom, é o que eu encontrei. Graças a Deus, o tumor mais frequente renal é o cisto renal, né? Então aí entra um negócio que vocês postaram hoje no Instagram, né? Então o paciente vem com cisto. E aí, o que tem que fazer com o cisto renal? Então, a primeira coisa que a gente pensa quando está com cisto renal é na classificação de Bosniak, né? Que ele é o método mais utilizado para a gente classificar o cisto e com isso a gente vai prever a possibilidade de ser um cisto maligno ou não, né? A imensa maioria dos casos, como eu falei, são benignos, então a grande maioria são cistos simples, ou são um pouco complexos, e a gente não precisa nem acompanhar em muitos casos. E quando a gente suspeita de um cisto complexo, a gente parte do ultrassom. Se a gente vê um ultrassom, a gente tem que pedir já direto uma tomografia com contraste. Então, como é que é essa classificação de Bosniak, né? A gente classifica de 1 a 4, sendo que o 2, ele depois foi reclassificado como 2 e 2F. O que eles veem? Eles basicamente vão avaliar se tem algum componente dentro do cisto, como calcificação, septo, ou principalmente uma presença de massa, né? Alguma irregularidade na parede do cisto ou no septo, isso que fala mais a favor de malignidade. E com essa classificação a gente sabe a incidência de isso virar mais para frente um câncer ou não. Ou, na verdade, ser um câncer, na verdade. Então, assim, a gente recebe o paciente com ultrassom. Quem sabe o que é esse cisto benigno? É o cisto simples, né, que é o cisto benigno. É aquele cisto que tem uma parede bem delimitada, você vê que não tem septo interior, você vê que a parede dele é bem regular e o conteúdo é bem homogêneo. Ele é praticamente todo hipoecóico. Então, assim, se você conseguir formar um círculo ao redor desse cisto, com nada no interior dele, às vezes pode até ter um pequeno septo, né, que é um cisto grudado no outro, mas normalmente os cistos simples são dessas características, são redondos, com a parede fina e sem nada no interior. Quando você vê que já não está nesse estado, você considera como um cisto complexo. Ah, eu fiquei na dúvida, considera como complexo e parte para a tomografia com contraste. A tomografia vai dar melhores detalhes sobre o cisto, então você consegue caracterizar bem. Normalmente você já vê no laudo da tomografia o radiologista disso é bem detalhado, né? Então se ele olha as paredes, vê se tem alguma presença de septo na parede. Então, por exemplo, um cisto que aqui tem uma calcificação no interior, um outro cisto que tem um septo, mas que não consegue ser bem delimitado, ele classificou como 2Fs. Aqui a gente já vê presença de septos, e os septos eles são irregulares, algumas porções eles são finos e outros aqui, por exemplo, perto da parede, é um pouco mais espesso. E aqui, que além do componente cístico, tem uma massa junto com ele, então provavelmente isso aqui é um câncer renal com componente cístico. Né? Então, assim, voltando para falar sobre cisto simples, né, precisa, em algum momento a gente acaba operando o cisto ou todos a gente só libera? Na verdade, existe uma indicação cirúrgica para cisto simples, é bem raro, mas existe. Normalmente são cistos gigantes, que eles estão com compressão de estruturas adjacentes, e o que a gente faz é o que a gente chama de espelhamento do cisto. A gente não funciona, por quê? Porque uma vez que você funciona, o cisto vai se refazer, porque você não tirou a cápsula dele, então ele volta a acumular líquido e cresce novamente. E como é que funciona esse destelhamento? Isso daqui é um destelhamento que a gente fez no transplante renal. Na verdade, se tivesse no paciente em vivo, a gente não mexeria. Ele só mexeu só para facilitar na hora do transplante e ter mais espaço para a gente. Mas o destelhamento é isso, a gente abre o cisto, retira a grande parte da capa e faz uma sutura hemostática na borda só para não sangrar depois que reperfunde. Isso daqui é um procedimento bem tranquilo, dá para ser feito por laparoscopia, então assim, não costuma dar muita complicação. E é claro, os casos mais avançados, né, que insisto, o Bosniak 4, são praticamente tumores renais, como eu mostrei aqui, ó, um tumor renal que tem um componente cístico. O manejo desses pacientes é basicamente igual ao manejo de qualquer paciente com câncer renal. Então, para falar sobre nódulos renais, né, como eu falei, grande parte são malignos, são os cânceres renais. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre os tipos histológicos, né, mas o mais comum é o de células claras. E, normalmente, o que tem mais relação com doença renal crônica acaba sendo papelado tipo 1, mas isso daí não
não é a regra, né? E, como eu falei, com o aumento do número de exames, a gente começou a perceber mais tumores benignos também, né? Os principais são o adenoma, o angiomilipoma e o oncocitoma. Só citando cada um deles, né? O angiomilipoma é um tumor mesenquimal, ele é formado a partir de vasos, músculo e gordura, como o próprio nome diz. O diagnóstico é bem simples, você consegue fazer diagnóstico de ultrassom. E você vê o nódulo hiperecóico, então você vê essa nodulação esbranquiçada no ultrassom, e depois, quando você faz a tomografia, como grande parte desse tumor, o componente dele é gordura, então você vê que a densidade dele é bem próxima à gordura perirenal, tá? Então ele fica bem enegrecido na tomografia e fica bem diferente dos cânceres renais. O adenoma, ele tem uma característica bem semelhante ao carcinoma renal, a diferença é que são pequenos e não costumam dar metástase, só que é o seguinte, a gente não consegue diferenciar um adenoma de um carcinoma renal pequeno, tá? Normalmente, como o tumor renal pequeno a gente acaba só acompanhando, aqueles tumores pequenos de 2 centímetros, a gente pede, como tem a progressão do tumor não é tão rápida, a gente consegue fazer um pouco de segmento só olhando, né, com exames seriados, então a gente consegue ver se o crescimento ou não ao longo do tempo vai sugerir se é câncer ou não. É interessante falar que quando a gente retira o adenoma, a gente olha no microscópio, a gente não consegue diferenciar se é um carcinoma ou não. Então, no final, a gente acaba seguindo como se fosse um câncer renal mesmo. E, por último, o oncocitoma, que apesar de ser um tumor benigno, ele tem um pouco de comportamento maligno. Tumores muito grandes, eles têm uma tendência a causar metástase também, apesar de ser benigno. E uma imagem clássica que tem na tomografia é essa roda de carroça. Então, você vê o tumor circular com os raios indo para o interior do tumor. Tá? Isso daqui, na verdade, não dá o diagnóstico de oncocitoma, mas sugere bastante. Tá? Mas aqui não impede que seja um carcinoma de células claras. É um tumor que tem muitos comportamentos. Então, esse aqui é um resumo que eu usava na residência. É bem interessante para tomografia com contraste. Então, assim, se você fez a tomografia e teve realce na fase com contraste, de mais de 20 unidades de Hounsfield, provavelmente é uma neoplasia, provavelmente maligna. Se realçou muito, provavelmente é um subtipo de células claras. Se realçou, é um pouco homogêneo, só que o realce não foi tanto, então já pensa mais em papilífero. Ou se tem um realce mais periférico, cromófago. Isso aqui acaba não sendo a regra, mas é uma coisa que a gente acaba... Às vezes a gente acaba matando o diagnóstico antes mesmo de operar. Tá? Como eu falei, o oncocitoma tem aquela imagem sugestiva de roda de carroça, mas não exclui ser um câncer renal. O cisto normalmente tem um conteúdo próximo à fluidação da água, então entre 0 e 20 unidades de Hounsfield. É importante lembrar que alguns cistos têm o componente hemorrágico, então você vê o interior dele mais denso, isso pode confundir na hora de fazer o diagnóstico. E o angiomilipoma, que tem grande parte dele, como tem componente de gordura, tem essa densidade abaixo de 0. Né? Só que, é claro, tem alguns tipos de angiomilipoma, por exemplo, com baixa de gordura, que confundem a gente e acaba sugerindo ser neoplasia maligna. Nesse caso, a gente acaba operando na dúvida. Sobre biópsia renal, notem que as indicações de biópsia renal não são necessariamente para fazer diagnóstico. Né? A maior parte delas a gente faz para ter um diagnóstico histológico, né, para saber qual que é o subtipo histológico, para fazer algum outro tipo de tratamento, ou só segmento, ou até terapias ablativas, ou quando o paciente não operável, a gente já passa para a terapia-alvo, para saber qual terapia utilizar, a gente acaba fazendo a biópsia antes. Tá? Outros casos são quando a gente suspeita de tumores que não são oriundos do rim. Né? Então, a gente provavelmente não precisa operar, ou já são tumores metastáticos, ou, por exemplo, linfoma, que a gente não precisa operar para tratá-lo. E, é claro, tem aqui os cistos complexos, eles também entram nesse ponto. A gente pode pedir sem indicação de biópsia, né, principalmente para os casos que estão bem duvidosos, que a gente fica bem em cima do muro, e talvez isso daí ajude a gente a descartar uma cirurgia para esse paciente. Bom, e para terminar, falar um pouco sobre a nefrectomia e a função renal. Acho que a ideia de vocês é que a gente quer tirar todos os rins. É claro que fazer uma nefrectomia parcial é muito mais difícil do que fazer uma nefrectomia radical.
Porque a nefrectomia radical a gente vai, acessa direto o íleo, acha a artéria, acha a veia, liga, corta, acabou, tira o rim. Na parcial, a gente, além de fazer isso, a gente vai e abre o parênquima renal, né? Então, a chance de complicação no pós-operatório acaba sendo um pouco maior, né? Tem risco de sangramento, risco de fístula urinária, mesmo assim impede que o paciente perca o rim. A indicação, se vai fazer nefrectomia parcial ou radical, não depende só do tamanho do tumor, mas principalmente a localização do tumor. Então, aqueles tumores mais periféricos, é muito mais fácil de fazer, muito mais fácil de ser retirado do que o tumor que está em pilar, né? Próximo de grandes vasos, que vai ter o risco de sangrar, quando a gente vai dar ponto para fazer a hemostasia, pode pegar algum vaso de grosso calibre e comprometer todo o resto do parênquima renal. Então, assim, qual é a nossa prática atualmente? Se o tumor é um tumor pequeno, que permite fazer uma nefrectomia parcial, a gente sempre vai com a ideia de fazer a parcial, por mais difícil que seja. Tá? É claro, se o paciente tem muita comorbidade, o risco cirúrgico muito alto, a gente já opta por acelerar a cirurgia e já faz a nefrectomia radical de cara. Mas se é paciente jovem, e assim, tem uma perspectiva longa para ter você vai precisar do parênquima mais para frente, e principalmente paciente que é renal crônico, a gente perde tempo e tenta fazer a nefrectomia parcial com cuidado, mesmo que demore. Tá? A nefrectomia parcial ela tem um benefício mesmo na mortalidade cardiovascular. A gente sabe que com isso dá uma melhora na sobrevida global e acaba tendo os mesmos resultados oncológicos em comparação à nefrectomia radical. Mas, como eu falei, pela dificuldade técnica, às vezes não é factível. Para pensar um pouco sobre o comportamento da função renal no pós-operatório, né? Então, assim, a gente sabe que, claro, a gente chama a nefrectomia parcial de cirurgia poupadora de néfron, né? Então, a gente sabe que retirando apenas 1 milímetro do tumor, tem grande chance de curar o tumor, né? Esses tumores pequenos e localizados. Então, a gente tenta retirar o mínimo possível de parênquima renal. É claro, a gente não vai fazer alguma coisa que depois não consiga fechar, né? Então, às vezes a gente precisa tirar o polo inteiro, fica mais fácil de fechar do que só tirar o tumor e depois ficar com pepino para resolver. No final é o seguinte, a nefrectomia parcial ela tem realmente o benefício na função renal pós-operatória, isso aí acho que todo mundo já sabe. E uma questão que é interessante é assim, os pacientes que fizeram a cirurgia e evoluíram com doença renal crônica após a cirurgia, né? A gente vê que muitos pacientes, não sabe, mesmo que fazem a nefrectomia parcial, logo depois da cirurgia tem uma piora da função renal, mas ela já recupera, em menos de um mês já voltou ao normal. Alguns pacientes não voltam ao normal, acabam caindo, tá? E será que esses pacientes que diminuíram a função renal vão ter algum prejuízo mais para frente? Será que vai prejudicar mais, vai perder mais rápido a função renal ou não? Então, esse trabalho aqui é interessante, que ele pegou 3 grupos de pacientes, aqueles que não tinham disfunção renal, aí depois que operaram não tiveram, os que não tinham disfunção renal e depois que operaram acabaram apresentando, né, depois de um mês de cirurgia, não normalizou a taxa de filtração glomerular, e os pacientes que já tinham disfunção renal e depois que operaram, obviamente, continuaram com disfunção renal. Então, o que eles viram? Primeira coisa, assim, esses pacientes que não tinham e depois apresentaram a disfunção renal, eles tiveram maior número de nefrectonias radicais. Então, realmente, você poupar néfron aqui vai fazer diferença, né? Então, você vê que nesse grupo tiveram menos casos de nefrectomia radical do que no grupo que acabou desenvolvendo a doença renal crônica. Só que no segmento, se você for ver a piora da função renal ao longo dos anos, os dois grupos, o que ficou com a função renal normal e o que teve um prejuízo da função renal por conta da cirurgia, acabaram andaram na mesma linha, né, ao longo dos anos, em questão da piora da função renal, que é diferente do paciente que já era renal crônico. Provavelmente a doença que ele tinha interferiu ainda mais. Então, é isso. Acho que não tem... falei bastante coisa aí, não sei se vocês têm alguma dúvida. Com certeza que, assim, principalmente sobre tumor renal, tem muita coisa mais para falar, mas eu acho que se eu me estender, vai ficar cansativo. Acho que já deve estar cansativo, né? Na segunda-feira, ninguém merece ter tanto assunto assim para falar sobre urologia. Eu acho que foi ótimo, são os principais assuntos que a gente tem em contato, né? Tanto litíase quanto cisto. O cisto de Bosniak cai
cai em prova de título de nefro, cai em concurso, pressão concurso lá para a Prefeitura de Santos, e cai Wozniak, classificação, o que que faz, se opera, se não opera. Você acaba tem que estudar e tem que memorizar um pouquinho, não tem muito o que fazer, né? Porque apesar de a gente não ter tanto contato, né? A gente vê, mas não é o nosso dia a dia. Então, acho que é um tema, né? Te coloquei numa fogueira, fala aí 1 hora sobre a sua especialidade, mas foi ótimo. Tem muita coisa para falar, né? Sim. Bom, hora agora de me defender. Pode fazer as perguntas aí. Agora, a chance dos residentes atacarem a UR. Alguém? Dúvida. Tá dando para ouvir? Tá. Obrigada, doutor, pela aula. Eu tenho uma dúvida com relação à hidronefrose que você falou no cálculo, né? Que às vezes você pode não ver o cálculo, mas se ainda tem hidronefrose, provavelmente ele está lá. Mas depois que tira, que resolve, ou ele expeliu ou resolveu cirurgicamente de alguma forma, quanto tempo que eu espero que resolva essa hidronefrose? Olha, normalmente quando a obstrução é aguda, né? Você tem o paciente tinha uma via urinária normal, você tem a pedra e a pedra obstrui agora, você vai ter a dilatação. A ideia é que em algumas horas, ou até alguns dias, a hidronefrose assuma. E se isso for hidronefrose, é provavelmente porque ele tinha uma via urinária doente já antes. Entendeu? Normalmente, quando é uma obstrução assim aguda pelo cálculo, depois que resolve, volta ao normal. Tá bom. Obrigada. Uma preocupação que a gente tem da nefro muitas vezes é que, principalmente na escola, a gente faz muita biópsia, né? E não raras vezes vai lá e faz um ultrassom depois da biópsia renal, percutânea, um coágulo de trocou. E aí, às vezes, faz uma hematominha, 1 centímetro, 2 centímetros. Os residentes sempre ligam pra gente e falam: não, vou chamar a UR, vou ver o que eu faço. Quanto que a gente se preocupa com hematoma pós-renal, pós-biópsia renal ou outras complicações de fístula, seja arteriovenosa, seja fístula urinária? Bom, assim, primeiro hematoma, né? O hematoma renal pós-biópsia é um trauma renal, é uma perfurante. Então, a gente trata do mesmo jeito que a gente trata o trauma, tá? Como é só uma agulha, né? Então a gente não trata como um trauma perfurante. Normalmente, trauma perfurante a gente opera todos os casos, tá? Como a gente sabe que foi uma agulha, foi num ambiente controlado, a gente trata como se fosse um trauma não perfurante, né? Um trauma não fechado. Então você forma um hematoma, a gente gradua o hematoma de acordo com a extensão dele, então se ele só fica dentro da cápsula ou se ele começa a se estender para o líquido perirenal, a gente vai ver de acordo com o volume e principalmente as características do paciente. É claro, se você tem um hematoma que está limitado à cápsula renal, ele não tem muito espaço para expandir. É diferente do hematoma que cai para a gordura perirenal. Que aí tem um espaço muito maior, então o paciente pode sangrar muito mais. Então o risco de chocar acaba sendo maior. Né? Então, de acordo com o volume do hematoma e as condições que o paciente está, você acaba até operando, né? Porque assim, se vai operar o paciente com hematoma renal, o que dá para fazer? Não tem muita coisa, né? A gente não sabe aonde foi o ponto que está sangrando, porque como foi um furo, provavelmente a gente não vai abrir na hora e encontrar o local onde está jorrando sangue, mas normalmente quando pega é porque pegou algum vaso de grosso calibre, né? E se a gente conseguir parar o sangramento, se for muito importante, a gente vai acabar perdendo o rim. Entendeu? Então, assim, se for para abordar, fazer a cirurgia, a gente retira o rim. Agora, outras complicações, como fístula arteriovenosa e fístula urinária, né, são menos comuns. A fístula arteriovenosa, normalmente, quem acaba tratando é a vascular, né, porque você vai tentar embolizar. Então, a gente acaba encaminhando para eles para fazer alguma coisa por intervenção. E a fístula urinária, o que acontece? Fístula é uma comunicação entre um local que tem fisiológico e um local que não fisiológico. E como é que funciona a fístula? Você tem que ver a gradiente de pressão entre esses dois lugares,
Então, se tiver uma pressão alta no sistema urinário, ele vai tender a sair pelo buraco. Então, quanto maior o buraco, mais urina vai sair. Como foi uma fístula para um buraco de agulha, é um buraco pequeno. Então, normalmente, se evolui para fístula urinária, se não fechou espontaneamente, a gente passa o duplo J para diminuir a pressão da pelve renal. Então, teoricamente, isso aí resolve a fístula urinária. Eu acho que eu não vi nenhum caso de fístula urinária que não resolveu com o duplo J. Já é uma coisa bem difícil de acontecer, mas quando acontece, passa o duplo J já resolve. Tá? Tem mais alguma coisa? Uma pergunta sua? O hematoma pós-biópsia, vocês acostumam acompanhar com exame seriado ou tava fechado para ver se ele está expandindo ou é mais a clínica do paciente? Olha, normalmente é mais a clínica, viu? Eu acho que é legal fazer um exame assim, precoce, né, para você ver se aumentou muito o tamanho do hematoma, mas a tendência é, uma hora parar de sangrar, tomar o coágulo e tamponar, né, o local que está sangrando. Então, claro, assim, esse sangue, uma vez que ele cai na gordura perirenal, ele não fica assim coletado, né? Você não abre lá e vê assim, ó, tem aqui os 400 ml de sangue, ele começa a infiltrar toda a gordura, né? Então, normalmente, quando a gente abre, a gente vê, tem um pouco de sangue só, é que grande parte está infiltrado na gordura. Tá? Então, assim, a gente sabe que o sangue, né, com o tempo, ele tende a espalhar, então parece que vai aumentar isso daí. Então, a gente considera mais a questão da clínica do paciente. O paciente está estável, está sem dor, ótimo. Porque o mecanismo do trauma, né, foi a agulha. E a agulha só foi o momento da biópsia, depois não teve mais. Eu tenho algumas dúvidas bem quase mirins. Vamos lá. Eu trabalhei muito tempo no PS e me angustiava muito aquilo que você falou. O paciente tinha, acho que, umas 4 tomografias em 10 dias. Tem um tempo mínimo para você acompanhar, ou você pode acompanhar, faz primeiro a tomografia, depois um ultrassom, para ver, né, se o cálculo está progredindo. Enfim, isso é uma das coisas que me incomoda muito. E a outra dúvida era a respeito de duplo J. Vira e mexe, a gente chega com os pacientes com esqueceram duplo J. É tudo calcificado, infecção, enfim. Tem um tempo limite, um tempo para você trocar, enfim. Porque é uma das coisas que a gente vê muito, o paciente com duplo J, sei lá quanto tempo. Tá. Então vamos lá, primeira dúvida sobre o exame de imagem. Eu acho que todo paciente que tem cólica, você tem que descobrir o que está causando a cólica, né? Então, aonde está a pedra, você tem que ver o tamanho da pedra, ver a posição que está, para saber se tem chance de eliminar ou não, né? Uma chance boa de eliminar ou não. E muitas vezes, assim, às vezes você consegue fazer um diagnóstico com ultrassom, né? Principalmente os cálculos que estão na JUP ou na JUV, você consegue identificar, mas aqueles cálculos do VTM a gente não consegue. Então, aí tem que fazer a tomografia. A tomografia, como eu tinha comentado, a tomografia de baixa dose, né? O protocolo de baixa dose, ela é boa para pacientes magros. Então, é uma alternativa, a gente consegue ver onde está a pedra, estima mais ou menos o tamanho, e já é o suficiente, né? Mas não é qualquer lugar que faz, né? Muitas vezes o paciente já vem com a primeira tomografia já para a gente avaliar. Então, assim, normalmente quando o paciente tem o episódio de dor, eu só costumo pedir essa tomografia da entrada. Depois eu acompanho com ultrassom, se o cálculo na tomografia ele tem uma densidade alta, então tem uma grande chance de ser radiopaco. Então, às vezes, o raio-x ele funciona. Né? Não, o ultrassom já é suficiente. Por quê? Eu vou acompanhando a hidronefrose. Se o paciente está com dor e tem hidronefrose, a pedra está lá. Não tem... Ah, não, mas a pedra saiu, ficou inflamada e fechou. Não fica fechada por muito tempo, né? E de qualquer forma, assim, a gente vai e resolve a dor, né? A gente sobe com o ureteroscópio para ver se como é que está inflamada a mucosa e deixa o duplo J no final. Tem casos que a gente acabou operando e o paciente acabou de eliminar a pedra e não percebeu, né? A gente sobe, faz uma ureteroscopia lisa. Mas mesmo assim, pela inflamação, você tem a obstrução. A gente deixa o duplo J por alguns dias e retira depois. Bom, então, como eu falei, eu costumo fazer só uma tomografia. Quando está o paciente está muito incomodado e assim, ele não se conforma que tem que operar, aí às vezes você faz a tomografia mais para mostrar para o paciente, olha, tá vendo? Aqui é a anterior, aqui é a depois. Tá igual. Então, caiu, vai continuar tendo dor.
Então, o problema é para você convencer o paciente, entendeu? Para convencer alguém que tem que operar. Mas eu costumo só pedir uma vez, porque eu já sei a característica do cálculo, então o cálculo não vai aumentar de lá para cá em 2 dias, em 10 dias. Bom, segunda coisa sobre o duplo J, né? O duplo J é uma desgraça, porque acho que ninguém gosta de duplo J. Assim, a gente fala para os residentes, né, que os residentes não sabem o que é duplo J até ter o primeiro paciente dele mesmo, particular, com duplo J. Porque, nossa, não sei se alguém aqui já usou o duplo J ou se teve alguém que teve que usar o duplo J, é todo dia ligando, incomodando. Olha, meu corpo tá doendo, tá ruim, ai, dói a minha bexiga, ai, eu vou toda hora no banheiro, ai, dói minhas costas. E assim, é impressionante. Tem gente que você opera a pedra e o cara pede, pelo amor de Deus, devolve a pedra. O duplo J é muito pior, né? Eu tive 2 conhecidos esse ano já, um eu operei, o outro eu acompanhei de perto, e ficaram com o duplo J. E olha, todo dia me incomodava. Aí tinha que ficar, não, é assim mesmo. O que eu operei não dá para tirar tão cedo, então eu tive que ficar enrolando. Não, toma esse remédio para dor, agora toma esse, deixa com perigo. Mas eles lembram. O problema é o paciente que não sente nada, porque esse que vai esquecer e vai deixar o duplo J lá. Medicina de consultório é fácil, porque você tem o controle dos seus pacientes, né? É difícil de instituição, que o paciente não é seu, você não acompanha ele diariamente. Então, por exemplo, na residência, tem muito paciente nosso que a gente perde segmento e o paciente não retorna no ambulatório, a gente não sabe que ele está com duplo J e realmente ele aparece depois com o duplo J calcificado. Mas quanto tempo demora para calcificar? Né? Não tem um tempo certo. Tem gente que tem uma propensão a formar cálculo muito rápida. Então, eu vou dar um exemplo. Gestante, né? Quando a gente trata gestante, a gente tenta ficar com o duplo J no mês no máximo. Tá? Por quê? Porque a urina dela, assim, se for com o duplo J lá, daqui a um mês já está tudo calcificado. Se bobear, vai até o final da gestação, calcifica inteiro, você não consegue retirar, entendeu? Então, nesses casos, a gente retira com mais frequência, a gente troca com mais frequência. Em geral, a gente costuma trocar o duplo J com 6 meses. E a gente avalia na hora da troca como é que está cristalizado ou não. Tá? Tem paciente que você vai fazer uma cistoscopia 2 meses depois, já está tudo calcificado do duplo J, então a gente já troca com mais frequência, foi de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. É claro, serviço público é mais difícil ter o controle, então aí no Hospital São Paulo vocês vão encontrar. Eu operei paciente com calcificado, os residentes esse ano operaram também, que eu vi que eles mostraram um caso. Todo ano tem isso daí. Infelizmente, não dá para ter o controle, né? E varia muito assim, na hora que você vai trocar o duplo J, você vê como é que está o duplo J na hora. Por exemplo, tem muito paciente transplantado que a gente faz troca de 9 meses, uma vez por ano. Por quê? Porque eles não calcificam o duplo J. Então pode ficar por mais tempo. É claro, tem risco de calcificar e também tem um risco maior de infectar, né? Então, isso daí a gente leva em consideração. Mas normalmente 6 meses é a data que a gente usa como número para explicar. Tá bom, obrigada. A gente vê, né, a gente não sabe muito bem o acompanhamento. Mas a pergunta é besta não, viu? Não tem pergunta besta. Vou fazer mais uma, porque tá muito. Tem que ter uma polêmica entre nefro e uro, senão não tem graça. Eu não ponho no YouTube, tá, Patrícia? Se você quiser falar, pra não ter problema, eu não Pode coloco falar. essa resposta no É a YouTube. parte final, dá para cortar, né? Dá pra cortar. Você falou de perfusão renal, de quando o paciente tem uma obstrução, que a perfusão renal altera, né? E às vezes a gente tem aquelas brigas homéricas entre o uro e o nefro. Tô brincando, né? Mas às vezes a gente fica nessa discussão de o paciente, a gente tem um componente pós-renal, o paciente está obstruído, é por isso que ele está piorando função renal. E às vezes a gente escuta a resposta, não, mas ele está urinando. Se está urinando, não está piorando função renal. Dá para culpar uma obstrução, nem que ela seja parcial, para a piora de função? Vocês veem dessa maneira também ou não? Para falar sobre isso, eu queria falar sobre toda a obstrução, a fisiopatologia da obstrução renal, né? Tem a obstrução bilateral, né, ou de rim único, que é diferente da obstrução unilateral. E realmente, a gravidade da obstrução, então se é uma obstrução parcial ou total, o tempo também influencia, assim.
a gente sabe, né, que realmente se está obstruído e a função renal piorou, a obstrução pode ser uma das justificativas, mas não é a única justificativa, né? Às vezes tem alguma infecção associada e por isso pode prejudicar e a gente não percebe, né? Bom, de qualquer forma, assim, o que eu considero? O paciente está obstruído, está com a função renal alterada, então tudo bem, a gente vai lá e desobstrui. Nem que seja para, assim, o paciente está com uma função ruim, não dá para tratar pedra, vai demorar muito, vai lá, passa o episódio e depois trata. Só que uma coisa é fazer isso no consultório, outra coisa é fazer isso no Hospital São Paulo. O Hospital São Paulo é um parque para você conseguir colocar cirurgia, então, assim, daí vai ser difícil de colocar, e depois que coloca vai ser difícil de resolver, né, vai ter que fazer em 2 tempos. Ao invés de você fazer em uma cirurgia só, você melhorou quimicamente, para depois resolver uma vez só, você tem que fazer em 2 vezes, vai ficar mais difícil de colocar a cirurgia depois. Então, assim, tem questão de, na residência, tem esse porém, né? Mas, em geral, assim, tem obstrução e piorou a função renal, você acaba passando duplo J mesmo para melhorar. Tá? A grande questão é que o paciente obstruiu, precisa dialisar. Aí dialisa antes, opera depois. Essa era outra briga que tinha também na residência. É, Olha, eu vou te falar, eu sou a favor de obstruir logo. Claro, né? Se o paciente está com aquele potássio estourado, não, dialisa antes, porque vai ter o risco anestésico, mas desobstruir antes, desobstruir logo porque é o motivo, né? Você trata o motivo, não trata a consequência. Não trata a causa, não trata a consequência. Mas, assim, fui residente lá, então eu sei a demora que é, a questão de prioridades que os chefes usam. Então, às vezes, você demora, e quando vai operar, você faz o exame laboratorial, está com o potássio estourado, aí o anestesista fala, não, devia ter dialisado, tem que dialisar. Então, às vezes é melhor você compensar bem o paciente para deixar redondinho para não ter problema para resolver na hora que chegar a cirurgia. A gente passa coisa parecida com isso com diálise também. Às vezes o paciente tem uma ureia de 200, 180, o cara fala, não, ele não acorda porque essa ureia é de 150, um paciente entubado. Não, não é. Mas tá bom, eu vou dialisar só para você ver que não é. é. A gente entrega umas pizzas assim também, muitas vezes. Acaba fazendo só para... Não dá para jurar por Deus, né? Então... Exatamente. Mesma coisa do duplo J. Vai resolver o passar duplo J, desobstruir? Não sei, mas desobstruir. Bom, mais alguma pergunta? Mas uma polêmica chega. Eu tenho uma dúvida também. Vai, Ó, Andrezinho. Eu não sei se você comentou na hora que a Marina perguntou em relação a paciente que chega com infecção urinária e está com duplo J. Quando é que a gente pensa em trocar o duplo J, se depende da bactéria, ou não sei. infecção urinária do duplo J? Bom, primeiro você já começa o antibiótico. O paciente melhorou clinicamente, aí depois troca. Eu gosto de trocar o antibiótico antes de trocar o duplo J antes de terminar o antibiótico. Não precisa ser na hora, né? Porque às vezes isso não resolve, mas o duplo J é um corpo estranho, então ele vai ficar colonizado. Então ele pode ser uma justificativa para ter uma recorrência de infecção depois. Então é interessante. Se teve uma infecção grave, troca. Se teve uma infecção besta, uma E. coli muito sensível, dependendo do lugar e motivo que está usando o duplo J, às vezes a entidade até deixa. Porque o paciente está com duplo J temporário. Não precisa trocar, então. Se tiver um outro tipo de infecção, não teve muita repercussão, é só tratar o antibiótico, melhora e depois vai para frente tira o duplo J. Mas depende muito do caso. Em geral, se é muito grave a infecção, o paciente é muito ruim, a gente acaba trocando. Mas se teve uma cistite só, não teve repercussão no paciente, a gente acaba nem trocando. A gente vê mais, acompanha o paciente e vê se ele vai começar a ter tipo de repetição. Beleza, obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta? Acho que fechou. Então, Pegando o gancho, quinta-feira teremos aula sobre infecção urinária com a doutora Samira. Espero a presença de todos. Queria agradecer por estar vindo. Muito obrigada mesmo pela aula, foi ótimo. Valeu mesmo. valeu, pessoal. Prazer estar aqui. Até Valeu. a próxima. Até. Boa noite.
Boa noite, tchau.